Boas! Hoje vou-te falar sobre uma nova função no Excel e um novo método associado a essa função que acho que vais utilizar com alguma frequência. Fica por aí? É já a seguir. Olá, bem-vindo mais uma vez a um novo vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-te falar de uma função que ainda não está disponível para todos os utilizadores do Excel. É uma versão que ainda está em beta, mas a breve trecho irá estar disponível para todas as versões do Excel. Estou a falar da função Trim Range e, antes de mais, não tem nada a ver com a função Trim ou com a função Compactar, que retira espaços nas tuas células quando estás a trabalhar com texto. Então, a função Trim Range retira linhas em branco ou células em branco no intervalo quando fazes uma seleção. E podes retirar então no início, ou no fim, ou em ambas as partes de uma linha ou de uma coluna. Então eu vou passar para o ecrã para te mostrar já em que cenários é que se calhar utilizas isto com alguma frequência, para veres o que é que a função Trim Range te vai permitir fazer. Vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Muito bem, já estou então aqui no meu fecheiro de Excel e tenho aqui uma tabela muito simples, mas vai servir para aquilo que nós vamos fazer. Vais ver que a função é muito fácil e, nesse sentido, o nosso vídeo hoje vai ser relativamente curto, mas vais perceber essencialmente o método e para que é que a função serve. E ela é muito específica e, por isso, serve especificamente para um cenário que nós vamos ver agora a seguir. Então, vamos imaginar que nesta tabela, uma primeira coisa que eu quero fazer é saber quantos caracteres, número de caracteres, por exemplo, eu tenho neste intervalo, ok? Não interessa a função em particular que eu estou a usar, a função de texto, eu posso usar outras funções, praticamente todas as funções que trabalham com intervalos, podes usar depois esta lógica da função Trim Range, ok? Então, vamos imaginar que eu tenho este intervalo e eu quero saber quantos caracteres é que este intervalo tem. E, atenção, eu utilizo esta lógica habitualmente, mas sei que alguns de vocês, que estão desse lado, podem não utilizar a mesma lógica que eu estou a fazer aqui. Então, passo a explicar. Eu selecionei um intervalo de células e é este intervalo específico que eu quero trabalhar. E por isso, obviamente, consigo ter aqui o número de caracteres de cada uma das células que eu tenho aqui. Tirando a parte em que estamos a utilizar uma tabela, porque uma tabela nós podemos utilizar a lógica da tabela é selecionar a coluna toda, tirando essa parte, porque estamos a falar de arrays dinâmicos e as funções que envolvem arrays dinâmicos não funcionam com tabelas, por isso toma nota que eu aqui não tenho uma tabela precisamente por essa razão, mas aquilo que eu quero dizer é, alguns de nós podemos fazer uma lógica de selecionar logo um intervalo mais além daquele que é o intervalo que eu tenho. Usa-se muito quando se faz um PROC-V, por exemplo, um VLOOKUP, em que queres logo ter um intervalo que seja mais abrangente. Quando selecionas, por exemplo, dados para uma tabela dinâmica, embora a tabela dinâmica, neste caso específico também, não funcione com esta lógica, com este método, pelo menos para já. E então, já vais perceber o enquadramento que eu estou a querer mostrar, que é selecionar um bocadinho mais do que aquilo que é suposto para salvaguardar os futuros valores que nós colocamos dentro do intervalo. Acho que consegues identificar-te com aquilo que eu estou a dizer neste momento. Se isto acontecer, automaticamente, neste momento, eu tenho aqui valores em zeros. Porquê? Estou a falar de um array dinâmico e o array dinâmico devolve o valor zero quando não há dados. Mas se estivéssemos a fazer uma pesquisa com um PROC-V, ias logo ver o valor NA a aparecer, ou ND, neste caso em português, para poderes trabalhar. Então, a lógica da função Trim Range é efetivamente esta, ou seja, vamos retirar neste intervalo as linhas em branco que existem. Significa que, enquanto houver linhas em branco, ele retira, mas se eu continuar a preencher os dados e não houver linhas em branco, ele já não retira. Então, todas estas linhas em branco são retiradas com a função Trim Range. E porquê é que isto é importante? Principalmente por uma questão de performance, ou seja, obviamente quando nós selecionamos mais dados do que aqueles que são necessários,
estamos a pedir ao Excel para fazer um cálculo envolvendo mais células do que aquelas que são necessárias. Então a função trim range, tal e qual como o nome indica, encolhe, entre aspas, o intervalo para aquilo que é estritamente necessário. Nos casos em que não tens de ter o trabalho de fazer aquilo que eu fiz, que é selecionar um intervalo limitado para podermos trabalhar. Posto isto, o que é que nós temos de fazer? Vamos fazer a função trim range, ok? Neste momento ainda não há uma tradução em português e inglês, por isso neste momento a função chama-se trim range, porque ela ainda está disponível apenas para algumas versões beta do Excel, e rapidamente tens a função trim range, em que o primeiro argumento é o teu intervalo. Mas repara, nós podemos fazer o trim para linhas, ou seja, cortar as linhas em branco que possam existir, ou para colunas que possas ter. Habitualmente, se calhar, utilizamos mais a lógica das linhas. Tendo em conta isso, o próximo argumento da nossa função trim range, eu vou fazer ponto e vírgula cá dentro, ok? Antes do parênteses, como é óbvio. E então podes dizer que não cortas as linhas em branco, ok? Podes dizer que cortas as linhas em branco, ok, aqui à esquerda, pensa à esquerda acima, né? Porque estamos a falar de linhas. À direita ou ambos. Ambos é o pré-definido, então se eu não colocar nada, ele retira as linhas em branco, tanto acima como abaixo. E então, vamos imaginar que eu vou colocar aqui ambos, embora só me interesse a parte de baixo, para já. E depois também tens a lógica das colunas, que obviamente estás a ver aqui à esquerda e à direita, como eu disse, ainda está numa versão beta. Aqui é que faz sentido nas colunas ser à esquerda e à direita, nas linhas faz sentido ser acima e abaixo. E então podes ter também as opções de ambos, mas neste caso, como não estou sequer a trabalhar ao nível de colunas, não faz sentido estar a colocar este argumento, está bem? Por isso, basicamente o que estamos a dizer é, tira as linhas em branco que apareçam acima ou abaixo, both, mas eu posso colocar só a opção abaixo, que neste caso também funciona. E isto faz simplesmente esta lógica. Ou seja, retira basicamente as linhas que não interessam. Limpa o teu intervalo para não estares a ver coisas que não fazem sentido, ok? Então, isto é um exemplo muito simples da função trim range que tu podes usar para colocares dentro de um determinado intervalo. Mas agora vou-te mostrar um conceito que é o método que eu te estava a dizer, e se usares o método não precisas de usar a função trim range, porque na verdade a função em si não tem nada de especial, mas o método aplicado que substitui a lógica da função trim range é que pode ser extremamente útil para poderes utilizar. Ok, muito bem. O próximo exemplo vou continuar a utilizar a lógica do texto, mas vou utilizar, por exemplo, a função texto antes, para retirar dentro do produto todos os valores que estão antes do espaço, por exemplo. Mais uma vez, aquilo que eu quero é o texto, mas não vou selecionar este texto só, vou salvaguardar a possibilidade de ter aqui mais um bocadinho de valores, caso a minha tabela cresça e eu possa continuar a alimentar a minha base de dados. Então, texto antes, e o delimitador que eu quero aqui vai ser só um espaço, e fecho o parênteses. E como podes ver, agora aparece a questão do ND. Há bocado apareceu o 0, aqui aparece o ND, tal e qual como se fosse uma lógica da função procv. Então, tendo em conta isso, temos aqui os NDs e obviamente podíamos utilizar a lógica de se ND ou se não disponível, send, ok? Se utilizarmos a função send, só por aqui maiúsculas, para isto ficar bem, embora ele faça isto automaticamente, e podíamos colocar aqui um duplo traço para retirar o ND. Mas isto não faz com que a tua função seja mais eficaz. Ele está a olhar para o processo todo e quando chegar àquela célula vai ainda fazer mais um cálculo que é retira o ND. Então não é isto que eu quero. E também não vou utilizar, neste caso em particular, voltar aqui à função original, mas também não vou utilizar, neste caso em particular, a função trim range aqui no meio. Já não vou fazer a lógica da função trim range, ok? Então o que é que eu vou fazer só e apenas? Todos nós conhecemos esta lógica dos dois pontos, que é de um valor até ao outro. O trim range baseia-se neste princípio. Dot à frente vai retirar as linhas em branco à frente. Dot atrás vai retirar as linhas em branco atrás. Atenção, linhas em branco, colunas, porque estás a tirar no princípio de antes de, depois de, e se colocares ambas, ou seja,
um dot atrás e outro dot à frente, estás a fazer o método pré-definido que é o ambos, ou seja, acima ou abaixo ou à esquerda e à direita. Então, esta lógica é aquela que está neste momento a ser implementada quando se coloca o dot. Por vezes pode ser um bocadinho difícil de perceber que temos o ponto a mais à frente ou atrás, mas neste momento é esta lógica que nós temos aqui para fazer o trim range, ou para substituir o trim range. E neste aspecto, rapidamente, consegues ver logo o array dinâmico a ser feito e a aparecer desta forma, ok? Então, mais um exemplo para veres a lógica do trim range, mas agora no método em si. Imagina, por exemplo, agora, que é um cenário se calhar mais habitual, imagina que eu quero saber o gestor, estou sempre a fazer aqui em maiúsculas, gestor deste negócio que foi feito. Então eu tenho aqui uma segunda folha, e tenho aqui a marca, e tenho aqui o gestor, e aproveito e tenho aqui os nomes já criados para poder associar aqui, e faz conta, tenho aqui uma nova marca, não interessa, porque tenho o valor até lá em baixo, e tenho aqui o Pedro Teixeira. Ok, pronto, então o meu nome está até o gestor e a marca até aqui. Significa que, imaginando que fazemos um VLOOKUP ou um PROC-V, neste caso PROC-V, ou mesmo um PROC-X, por exemplo, e o valor que eu quero pesquisar é a marca, mas mais uma vez eu quero salvaguardar que, à medida que vou preenchendo mais dados na minha tabela, vou obter logo o PROC-X para ir buscar esses dados, o que significa que não tenho que estar sempre a atualizar a minha expressão. Atenção, isto é retirando a lógica das tabelas, está bem? Porque as tabelas não funcionam com algumas funções de arrays dinâmicos, como sabemos. Então, ou se não sabes, ficas a saber. Então, neste caso, eu quero precaver-me e ir, por exemplo, até à linha 35, imaginando que vou continuar a preencher alguns dados. Claro que mais cedo ou mais tarde, se a tabela crescer, vamos ter que acrescentar mais linhas. Mas neste caso, tenho então o valor a procurar. Na matriz de pesquisa, que vai ser na marca, exato. E o que eu quero devolver é o gestor, ok? E vamos assumir esta lógica assim. E não estou a falar ainda, mais uma vez, da questão de se não encontrado, porque o se não encontrado foi o que eu mostrei ainda agora, porque ele vai continuar a processar e eu não quero que ele continue a processar, ou que a função continue a processar. Ok, então como podes ver, temos efetivamente aqui o intervalo a devolver e, mais uma vez, o que eu estava a dizer é, não faz sentido tirares aqui o não disponível, ou o caso não encontrado, porque continuas a ter o array, estás a ver? Continuas a ter o intervalo até lá em baixo. Não é uma questão de estar a ver erros ou deixar de ver os erros. É uma questão de não estarmos a trabalhar com um array tão grande, com um intervalo tão grande. São duas coisas diferentes que tens que tomar nota aqui, está bem? Então, tendo em conta isso, não é isto que eu quero, e por isso vou deixar ficar o erro para conseguirmos ver o erro. O que eu quero é então limitar o meu intervalo. Então, neste caso, faço só o dot à frente. Em vez de usar o trim range, dot à frente, o ponto à frente, e está feito, ok? Outra situação que pode ser útil para usares esta lógica do trim range, mas não a função e mais uma vez o método, é, por exemplo, teres aqui a lógica de teres aqui a marca, e normalmente queremos utilizar o princípio da validação de dados. Então, na validação de dados, quando selecionamos a lista, também temos a possibilidade de identificar um intervalo que possa precaver-se ou salvaguardar a possível introdução de mais valores na lista. E neste caso estou a buscar desde a célula A4 a A35. O que é que isto implica? Implica que temos aqui este valor a mais, que é a tal célula em branco que representa as outras células em branco que nós podemos ter. Se utilizares o método do trim range, neste caso o método com o dot, vais conseguir ter o intervalo a crescer à medida que vais fazendo e não o intervalo já a contar com uma série de colunas, ok? Claro que eu estou a dar aqui um exemplo com poucas linhas, mas normalmente quando fazemos isto é para selecionar quase até ao final da nossa folha de cálculo, não é? Ou seja, até à linha 1 milhão e qualquer coisa, pronto. E este é o exagero, entre aspas, que pode acontecer quando selecionamos os dados todos. Tendo em conta isso, o que é que temos de fazer? Validação de dados. E vamos colocar
agora aqui, obviamente, é que não se vê tão bem o processo de fazermos o dot também, por isso é importante perceberes quando é que estás a colocar o dot para ver se ele fica ou não fica lá colocado. E eu tenho então o dot à frente, como podes ver aqui na origem. Então se eu fizer OK, neste momento tenho só até Paráqua, e se eu colocar então uma nova marca Aline, automaticamente tenho aqui o PROCX a funcionar e a crescer à medida que o valor vai sendo colocado, e pode ser então aqui um valor qualquer, Faro, e as unidades vendidas e o preço unitário também colocado, ok? Então, como podes ver agora, a minha lista pendente cresce à medida que os valores vão sendo colocados, ok? Por isso, várias funções podes utilizar, por exemplo, a função exclusivos também é muito habitual para fazermos este cenário em que queremos uma matriz que vá acrescentando valores. Vamos imaginar que vou até aqui à linha 35, a função exclusivos aparece com valores em branco, lá está, estás a ver aqui o valor em branco que é supostamente a representação das outras linhas todas em branco. Então, mais uma vez, podemos utilizar a função exclusivos para reduzir o intervalo e retirar os valores, ok? Então, como podes ver, esta função pode ser útil para aumentar a performance dos teus dados quando tens aquela lógica ou aquele hábito de selecionar mais do que aquilo que deverias, porque na verdade não deverias selecionar mais do que aquilo que é o intervalo de dados, mas se utilizares esse método, a função trimRange vai-te ajudar a manter os teus fecheiros um bocadinho mais compactos e de certa forma mais eficazes, ok? Para não teres aquela questão do peso dos intervalos que estás a trabalhar. Por isso, temos esta nova função. Se já estiver disponível no teu Excel, experimenta. Caso contrário, tens que aguardar mais um pouco até ela estar disponível para poderes começar a trabalhar com este potencial. Mas lá está, a função em si é apenas uma à parte, porque eu acho que vais utilizar mais o método do ponto à frente ou ponto atrás para poderes utilizar esta lógica. Então, espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like, ajuda a que esse vídeo possa aparecer para outras pessoas e que possam ver esta função, este novo método no Excel. E se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever, ativar o sininho das notificações para poderes ter acesso aos vídeos em primeira mão. Quanto a nós, vemos em breve num próximo vídeo. Até lá, fica bem!